Irmãos, boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler apenas um verso que é pensado do livro do profeta Isaías, do capítulo 42. Nós vamos ler o verso de número 8. Verso de número 8 do capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Nós estamos, irmãos, no nosso triênio ministerial, pensando sobre esse tema, que é um grande guarda-chuva para nossa igreja nesse triênio, que é o tema A Verdade Importa. E pela manhã, nós estamos tendo um percurso muito desafiador ali no livro de Êxodo. Eu quero, inclusive, desafiar os irmãos que vêm à noite a estarem conosco também pela manhã, porque a gente tem também aprendido muito, muito, muito sobre a natureza da igreja nesse chamado de Deus, entendendo que nós estamos ali nesse processo também de sermos resgatados do Egito e em direção à terra prometida, né? Deus está caminhando conosco nessa direção. Então, pela manhã, nós temos tido aulas muito abençoadas. Nós temos também, no primeiro momento, estudado as cartas joaninas. Nós estamos encerrando a primeira carta. Nós estamos ali já no primeiro verso do último capítulo de 1 João. Nós estamos estudando ali também sobre a verdade. E agora, à noite, no primeiro semestre, nós trabalhamos a Epístola de Judas. Foi uma epístola que só tem 24 versículos, e nós ficamos 6 meses estudando essa epístola, né? Então, deu muito pano para manga. A Epístola de Judas é também uma epístola muito densa. E agora, com não menos densidade, a gente vai estar iniciando uma nova etapa, que é o estudo dos sete pecados capitais. Eu leio o verso 8 do capítulo 42 do profeta Isaías, quando o profeta assim traduz as palavras do Senhor: Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha glória não dou a ninguém, nem a minha honra a nenhuma imagem de escultura. Vou ler novamente, um verso apenas. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A minha honra não darei a ninguém, e nem a minha glória a nenhuma imagem de escultura. Senhor dos Exércitos, nós te damos graças pela tua palavra nessa noite. Ó Senhor, fala às nossas mentes, fala ao nosso coração, nesse percurso que teremos, Senhor, nessa série de mensagens, que o Senhor possa nos revelar a tua verdade. Santifica-nos, Senhor, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que essa palavra seja viva na nossa mente e no nosso coração. Assim nós oramos, e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, como sempre nós fazemos, nossos inícios de etapa, de série de mensagens, a gente tenta trazer nos primeiros dias algumas informações que são, ao mesmo tempo, didáticas, são introdutórias e um pouco teóricas. E eu sei que a gente falar um pouco de teoria e tudo mais, quanto mais no domingo à noite, que eu imagino que os irmãos estejam cansados, alguns estão pensando já no batente de amanhã, na segunda-feira, né? É desafiador. Mas eu quero te pedir que, por favor, por amor ao pregador, por misericórdia, não durma. A gente vai tentar ser o mais didático, o mais leve possível, mas nós precisamos trazer algumas informações históricas
só para os irmãos entenderem de que nós estamos falando, para que a partir da semana que vem, aí sim, o cajado vai ser mais pesado, a gente vai trazer os desafios e as denúncias acerca dos pecados que Deus vai nos mostrar. Mas hoje vai ser levinho. Hoje a gente só vai fazer assim um apanhado geral, mas que vai nos ajudar muito na compreensão daqui para frente, tá certo? Então você que está conosco hoje, não falte nenhum domingo para que você não perca o fio da meada e você entenda a construção que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, eu queria observar uma coisa interessante, porque pode fazer a pergunta o seguinte: por que nós estamos estudando os 7 pecados capitais? É uma boa pergunta, né? Por que estudar os 7 pecados capitais? E isso é uma boa pergunta, haja visto, meus irmãos, que nós vivemos tempos muito diferentes, tempos muito, eu diria, novos e estranhos à história da igreja. Estatisticamente falando, há 4 décadas atrás, mais ou menos, ou seja, há 40 anos atrás, todo o sermão, sobretudo os sermões que eram pregados no domingo à noite, eles tinham o seguinte esqueleto, a seguinte estrutura. O pregador anunciava o estado caído do homem, anunciava o nosso estado de pecado, anunciava que o homem estava perdido, e aí, depois de anunciar a nossa perdição, né, assim, a nossa culpabilidade, anunciava também a salvação em Jesus. E convidava os seus ouvintes ao arrependimento, à transformação de vida, a abandonarem o pecado e se entregarem arrependidos a Jesus. Essa era, aqueles que são da velha guarda aí, vão se lembrar disso, né? O pastor Marcos, por exemplo, ele se lembrava muito disso. Depois, quando fazia o apelo, eu era de uma igreja que fazia o apelo, ainda cantava aquela música, algemado por um peso, né? Aí você ia arrastando para o altar, não é assim? Com aquele sentimento, eu me converti assim, né? Com aquele sentimento que eu estava perdido, de que se eu não me entregasse a minha vida a Jesus, e se eu não me arrependesse dos meus pecados, eu ia para o inferno. E aí a gente entrega a vida para Jesus, Jesus vai e nos transforma e tudo mais, né? Isso há 4 décadas atrás. Hoje isso mudou. Isso mudou. Esse tipo de mensagem foi esvaziado dos púlpitos. A palavra pecado sequer é mencionada mais. O pecado foi higienizado, foi gourmetizado, ou então foi psicologizado. Né? Então não existe mais o pecado bíblico que martela a nossa mente e rasga o nosso coração e denuncia os nossos ídolos e as nossas compulsões, mas agora essa linguagem, ela foi trocada por uma linguagem mais açucarada, mais palatável, mais aceitável, porque afinal de contas os nossos ouvintes não estão indo na igreja para se sentirem culpados, eles querem se sentir bem. Não é assim? Então, a linguagem do pecado foi tirada e colocada uma nova linguagem no lugar. Uma linguagem psicologizada, porque, por exemplo, se você... antes a gente falava assim que fulano era uma pessoa revanchista. Era uma pessoa que guardava mágoa no coração. Hoje a gente fala assim, não, essa pessoa, ela não isso não é pecado, a pessoa é uma pessoa traumatizada. A psicóloga está aqui, não é isso? Trauma. Não, você não é mau, você não é vingativo. Isso foi um trauma que colaram em você. Né? Aí a linguagem muda. Não é? Ou então, o pecado assim, tomou ares meio que gourmet. A pessoa já não é mais uma pessoa orgulhosa, que quer as coisas do jeito dela.
senhor do mundo, capitão da sua nau. Mas agora não, agora é uma pessoa que é perfeccionista. Já viu isso? Pastor, eu sou perfeccionista. As coisas têm que estar do meu jeito, porque virou uma coisa assim, chique, não é? A pessoa já não é mais invejosa, a gente já não fala de inveja, porque inveja é feio. Dizer que a pessoa é invejosa, não é uma pessoa invejosa, é uma pessoa competitiva. Que busca ali ser melhor, não é assim? Que quer se aperfeiçoar ainda mais. A gente mudou a linguagem. Essa coisa de pecado não cola mais tanto, não dá mais ibope, não enche mais igreja, parece que não prende mais a atenção dos ouvintes. Mas, meus irmãos, isso é muito estranho à história da igreja. Isso é muito estranho à história da igreja. Aqueles que estudam um pouquinho sobre a história da teologia cristã, nós vamos ver de uma forma muito clara que desde os pais da igreja, desde o período patrístico, os primeiros pais, os primeiros discípulos ali, dos pais apostólicos, Policarpo, seja quem for, todos eles falavam muito sobre a questão, o problema do pecado. E foi justamente com isso em tela que os primeiros monges começaram a transformar essa noção de pecado em uma lista. Essa lista dos 7 pecados é muito interessante porque ela não surgiu assim do nada, mas ela foi algo que foi sendo gestado pela igreja cristã. E é muito interessante que o primeiro monge que falou sobre essa lista, ele tem um nome interessante que é o Evagrio, não é isso? Evagrio Pontico, eu tenho que colar esse nome porque eu não decorei, não é? Ele é ali do 4º século. Por que ele fez essa lista dos pecados? Porque ele ficava atormentado. Ele ia diante de Deus e sentia o peso do pecado dele. Ele sentia que ele não era merecedor de estar diante de Deus. E ele era atormentado com uma série de pecados que bombardeavam a sua mente, o seu coração, o seu corpo. E aí ele foi construindo essa lista. Olha que coisa interessante, gente. Olha só, porque hoje a gente vai diante de Deus assim de forma muito irreverente, como se a gente não tivesse nada de errado conosco. A gente chega diante de Deus e com aquela consciência mais limpa, às vezes a gente passa a semana fazendo o que dá na cabeça e chega no domingo com aquela cara mais lavada e levanta a mão, ora, não é? E prega, não é assim? Como se nada tivesse acontecido, mas os pais apostólicos, os primeiros teólogos da igreja, eles tinham um senso enorme do peso do pecado que estava sobre ele. Então, diante disso, que eles foram desenvolvendo essa lista. Depois, um pouquinho mais para frente, João Cassiano, ele foi burilando essa lista, porque o Evagrio, ele tinha 8 pecados que ele considerava que eram pecados capitais. A gente vai depois chegar lá, ele listou, não é? O pecado da gula, da luxúria, da avareza, da tristeza, da ira, da assídia, que é a preguiça, da vanglória e do orgulho. Essa lista, então, de 7 pecados, antes era uma lista de 8 pecados, até que depois o João Cassiano e mais para frente Gregório Magno, que fechou a lista dos 7 pecados que nós temos hoje, que são uma bendita lista de malditos pecados. Eu gosto dessa expressão que o Os Guinness usa num livro dele, que é Os 7 Pecados Capitais. Aliás, depois eu vou ler um pedacinho dele aqui. Mas esse livro é fantástico, ele vai dizer que nós temos uma bendita lista dos 7 malditos pecados. E quais são esses pecados? Vai dizer que é o pecado da soberba,
em algumas tradições, é o pecado do orgulho, nós temos o pecado da avareza, o pecado da luxúria, o pecado da inveja, o pecado da gula, o pecado da ira, o pecado da preguiça. Então, soberba, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. A gente pode ver essa lista e falar assim, pastor, mas será que isso é tão pecado assim? Uma coisa, né? Acho que todo mundo faz. Eu me lembro de um lema da MTV. Quem lembra aqui da MTV? MTV, né? É, acho que era um mote assim da MTV, falando sobre os 7 pecados capitais, que é mais ou menos assim. Ele vai dizer gula, avareza, luxúria, preguiça. Ele vai citando esses pecados, e aí ele vai dizer assim, essas coisas cometidas com moderação, elas fazem até bem, porque elas mantêm o nosso coração batendo. Elas mantêm o nosso coração batendo. Eu fiquei sempre impressionado com essa fala, porque como é que você comete luxúria com moderação? É possível? Hã? Glutonaria com moderação, se é um exagero. Não é assim? Avareza com moderação. Mas a MTV vai dizer, não, essas coisas, se você souber levar, isso é coisa boa. Isso faz bem, isso mantém o seu coração batendo. Irmãos, eu entendo que eu falo para um público hoje, alguns irmãos que estão me ouvindo no YouTube vão dizer justamente isso, pastor, esses pecados não são tão pecados assim. Tem coisa pior aí no mercado, né? Tem coisa pior para a gente debruçar. A gente pensa em justiça social, a gente pensa em racismo, a gente pensa em misoginia, não é? Que os pecados hoje que estão gritando na nossa cultura, a gente acha que esses pecados aqui são pecados de menor escala. Mas essa lista de pecados capitais, irmãos, eles não são pecados capitais porque eles são os pecados mais terríveis. A palavra capital não significa passivo de morte. A ideia de capital aqui significa cabeça, vem lá do latim. Então, são pecados cabeça. Ou seja, são pecados que estão nas raízes de todos os outros pecados. Vamos pensar, só para os irmãos entenderem o que a gente está falando, vamos pensar que a gente tem uma árvore, ok? Uma árvore. Vou usar aqui a ilustração que um teólogo do quarto século, Tomás de Aquino, século XIII, quer dizer, Tomás de Aquino, ele fez sobre os pecados capitais. Ele vai entender os pecados capitais assim, como se o tronco da árvore fosse o orgulho. O orgulho. Ele tira o pecado capital do orgulho, como sendo um dos pecados, vai falar que é o tronco da árvore, ele vai dizer que o orgulho é o pai de todos os pecados, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, nós temos o orgulho, e aí nós temos as ramificações, os galhos. Aí nós temos o galho da luxúria, nós temos o galho da avareza, nós temos o galho da preguiça. Os irmãos estão entendendo? O tronco é o orgulho, nós temos, aí o Tomás de Aquino coloca no lugar do orgulho a vanglória, não é? Aí desses galhos, que são esses pecados iniciais, nós damos outros frutos. Por exemplo, só para a gente entender, quando a gente fala, por exemplo, do pecado da luxúria, o que é a luxúria? A luxúria é um desejo desordenado para sexo. Então, esse é o pecado base, é um ramo, ok? Aí, desse ramo, nós temos o quê? Desse ramo, nós temos as traições, nós temos toda sorte de impureza sexual. Então, nós temos um ramo que é a luxúria, e desse ramo nós temos várias outras ramificações, vários outros frutos. Por exemplo, o pecado da ira. É um ramo. Desse ramo, o que a ira pode trazer? Ela pode cometer um assassinato, você pode ser um homicida,
Ou seja, do ramo da ira, nós temos outros ramos. Está dando para os irmãos entenderem? Então, é como se fosse uma grande árvore de pecado, e ali dessa árvore que tem como tronco o orgulho, o Os Guinness vai até falar uma coisa interessante, que ele vai dizer que o pecado do orgulho, ele é de natureza luciferiana. Luciferiana, porque ele é o pai de todos os pecados. Por isso, por um motivo muito interessante. Esses 7 pecados que nós listamos aqui, irmãos, eles podem ser divididos em 2 categorias. 2 categorias. Então, existem aqueles pecados que são chamados de pecados frios, e aqueles pecados que são chamados de pecados quentes. Os pecados que são chamados de frios são o orgulho, uns vão dizer que é a soberba, a avareza, a inveja, a ira e a preguiça. Eles são chamados pecados frios porque são pecados do espírito. São pecados que são desenvolvidos a partir, por isso também luciferianos, a partir de uma inclinação luciferiana que há no nosso coração. Eles não têm nenhuma ressonância com a nossa criaturidade. São pecados frios. Nós vamos nos desdobrar isso mais para frente, os irmãos vão entender. E 2 pecados que são pecados considerados pecados quentes, que é a luxúria e também a gula. Esses são pecados quentes porque eles já fazem parte, já são guturais, já fazem parte da nossa constituição humana. Por exemplo, a gula, ela vem de uma demanda do nosso corpo, que é a comida. Por isso que é quente. Nós temos apetite pela comida. Da mesma forma, a luxúria é um pecado considerado quente, porque ele também é ligado a algo em nós, que é criacional, que é o nosso desejo sexual. Então, nós temos essas 2 ramificações. Então, nós temos os pecados frios e nós temos aqueles pecados que são chamados de pecados quentes. Vou dar aqui alguns exemplos, né, dos desdobramentos desses pecados. Por exemplo, a soberba, o orgulho. Por ser luciferiano, eles podem gerar em nós arrogância e desprezo e desejo de ser superior ao outro. Irmãos, o pecado da soberba, o pecado do orgulho e o pecado também da inveja, eles são muito interessantes, e o Luiz vai nos apresentar o primeiro pecado, que é do orgulho, semana que vem, mas eles têm uma natureza muito de comparação e competitivo. Por isso que eles são demoníacos. Porque o que o orgulhoso faz? Qual que é a natureza do pecado do orgulho? Por isso que o Santo Agostinho e também o Tomás de Aquino vão dizer que ele é o pior dos pecados. Porque ele tende a olhar as pessoas de cima para baixo. O orgulhoso, ele sempre se coloca acima das pessoas. Então, ele é comparativo nesse sentido. Ele sempre se acha maior do que todos. E o outro pecado, que também possui uma natureza intrinsecamente luciferiana, é o pecado da inveja. O pecado da inveja é o oposto, porque ele olha a pessoa já de baixo para cima. O invejoso, ele não fica feliz quando vê o outro se dando bem. A inveja, por natureza, é isso, né? É a tristeza pelo bem alheio. Não é assim? Então, quando a outra pessoa está se dando bem, ela não suporta. Ela pode até não estar se dando bem, mas se o outro está se dando bem, ele acha ruim, né? Só um parênteses aqui interessante. Eu me lembrei de uma historinha russa. Não tem nada a ver com a nossa pregação, mas tem tudo a ver, desse negócio da inveja, que é muito interessante, porque é uma parábola russa que diz assim, né? Um russo foi condenado, ele e o seu inimigo, eles foram condenados a uma pena. Aí chegaram lá diante do
do executor. Aí o executor falou assim: olha, eu vou te aplicar uma pena e o seu inimigo está aqui com você. Ele também foi condenado, ele também vai sofrer essa pena. E você vai escolher aquilo que você vai receber. Aquilo que você receber, o outro vai receber em dobro. Entendeu? Aquilo que você receber, o outro vai receber em dobro. Aí o russo falou assim: pô, meu inimigo do lado, né? Ele podia muito bem falar assim: olha, me dá um beliscão aqui, dá 2 no meu amigo, né? Assim, né? Mas a chance dele fazer mal pro outro, aí ele vai dizer: por favor, fure um olho, fure um olho, fure meu olho. Às vezes a gente não se importa, não é? Com o mal que acontece com a gente, desde que o nosso inimigo, desde que o outro tenha o dobro. O outro receba 2 vezes mais. Esse é um pecado frio, é um pecado luciferiano. É assim que Satanás age. Muito bem, irmãos, e ainda introdutoriamente, mas já pensando no final, há uma coisa interessante, porque a gente pode perguntar assim: de onde que surge, pastor, esses pecados? O que há em nós capaz de produzir esses tipos de pecado? Onde é o solo que fertiliza essa grande árvore do orgulho e que se ramifica para tantos pecados que nós até deveríamos nos envergonhar de citar? E aqui é muito interessante, e o Santo Agostinho, um dos pais da igreja do 4º século, ele vai me ajudar nisso, que ele vai dizer o seguinte, né? Dentro da tradição cristã, a grande questão sobre o pecado e também sobre as virtudes é que elas nascem no mesmo solo. No mesmo solo. É o solo do nosso coração e está ligado diretamente ao nosso amor. Aquilo que nós amamos. Então, no centro, irmãos, de toda essa discussão, seja sobre virtude, seja sobre pecado, está o nosso coração. E uma questão muito, muito íntima nossa, que é a grande pergunta: o que de fato nós amamos? Aí o Santo Agostinho, ele vai dizer assim, que tanto as virtudes como o pecado, elas são formas de amor, mas elas, na verdade, elas revelam a direção e a qualidade do amor que governa o nosso coração. Então, assim, tanto as virtudes quanto os pecados, eles revelam a inclinação do nosso coração. Vejam, meus irmãos, e isso, por favor, gostaria que isso ficasse bem gravado no nosso coração. Veja que a grande questão dos pecados tem a ver com aquilo que nós amamos, tem a ver com os nossos afetos. O Santo Agostinho vai dizer assim: o problema não é que nós amamos. Todo o ser humano é um amante por excelência. Ele vai dizer isso. Todos nós, por excelência, somos amantes. Todos nós amamos. A grande questão é o que nós amamos. De manhã nós falamos que nós somos adoradores, né? E a grande questão que nós apontamos de manhã é a quem nós adoramos. Não é isso, mais ou menos, o resumo da pregação pela manhã? Mas agora a pergunta que Deus faz para nós essa noite é: todos nós somos amantes. Todos nós amamos alguma coisa
nesse exato momento, existe alguma coisa que está no centro do nosso coração, que domina os nossos afetos, que põe brilho nos nossos olhos, aquilo que ocupa o nosso pensamento. Isso está no centro do nosso coração. Então, a questão não é se nós amamos, mas a questão é o que nós amamos. Aí o Agostinho vai dizer o seguinte: quando nós amamos a verdade, quando nós amamos a Deus, ele vai falar que é a ordo amoris, não é? Ele vai dizer que o cristão, quando ele é batizado no amor de Deus, ele tem os olhos dele abertos, e tem uma coisa que o Evangelho faz com o cristão, segundo Santo Agostinho, é que ele vai ordenar os nossos amores. Pensando mais uma vez ali no pomar, no jardim, na árvore. Hoje nosso exemplo está todo botânico assim, né? Tal. Mas pensa assim, que nós temos um jardim, né? Então nós temos um pomar. Então tem uma árvore que é a árvore do amor, que ela deve dominar o pomar. Ela deve ser cultivada no nosso pomar. E é dessa árvore do amor virtuoso que nós tiramos bons frutos. Nesse jardim de Deus. Então, o Agostinho vai dizer, quando nós cultivamos no nosso coração esse amor virtuoso, esse amor pelas coisas de Deus, todos os outros apetites, eles gravitam em torno desse amor e eles são reordenados. Eles são colocados no seu devido lugar. Então, quando nós amamos as coisas que Deus nos ordena a amar, em grau de prioridade e de intensidade, esse amor reordena e reconfigura toda a nossa vida. Ele traz luz e ordem para o nosso universo. Está dando para os irmãos entenderem mais ou menos? Então, a lógica agostiniana é: nós temos o amor, nós temos o objeto amado, nós temos a ordem do amor, e dessa ordem nós temos a virtude. Então, o amor, o objeto amado, a ordem do amor que vem da parte de Deus, e nós temos aí nascendo a virtude. Agostinho vai falar o amor virtuoso. Quando nós amamos corretamente, toda a nossa existência é reordenada. Vou tentar trazer aqui alguns exemplos. Generosidade, que é um dos temas da nossa igreja. Quando nós falamos de generosidade, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um tipo de amor, que é o amor aos bens, que nos permite que ele não domine o nosso coração, mas que ele possa ser usado em favor do outro. Isso é generosidade. Castidade é o amor que não reduz a pessoa a um objeto de desejo. Isso é castidade. É o amor sendo colocado na sua devida órbita. A humildade é o amor à verdade sobre Deus e sobre a nós mesmos. A humildade, na verdade, é quando nós não pensamos nem mais nem menos sobre nós, mas a humildade é quando nós nem pensamos em nós, não é assim? Quando nós entendemos que o centro da nossa existência é o próprio Deus. Então, Agostinho vai dizer sobre os pecados o seguinte, em contraponto às virtudes. Ele vai dizer, o problema dos pecados não é que nós não amamos. O problema é que nós amamos errado. Por que nós pecamos? Sendo que é o amor, é o afeto que está no centro do nosso coração. Agostinho responderia, nós estamos amando de forma errada. E nós amamos coisas boas de formas erradas. Aí é que está a grande questão. A gente ama coisa boa, mas ama desordenadamente, ama de forma errada. Vou dar alguns exemplos. O dinheiro.
Dinheiro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Irmãos, é boa? Se você tem algum problema com dinheiro, dê para mim, você fica, né? Ah, pastor, dinheiro não traz felicidade, então me dê e fique, seja feliz, né? Tô brincando. Dinheiro não é uma coisa boa? Dinheiro não é uma coisa boa? Sim, irmãos, não é? Mas quando o dinheiro passa a ocupar o lugar que pertence a Deus na nossa vida, ele se torna um demônio. Não é? Você mata sua esposa pelo dinheiro. Você mata os seus filhos. Não estou falando literalmente, por causa do dinheiro. Irmãos, o dinheiro não é neutro. Jesus vai dizer que o dinheiro, na verdade, é mamon, é um demônio por trás, não é? Ele vai dizer o amor ao dinheiro é uma coisa boa. Mas quando nós amamos de forma desordenada, se torna um amor luciferiano. Luciferiano. Esse amor ao dinheiro nos torna avarentos. Avarentos. Gente, você não precisa ser rico para ser avarento, não. Às vezes a pessoa acha que é só rico que é pão duro, né? A gente tem aquela figura do tio Patinhas, né? Mas tem gente que não tem um tostão no bolso e é avarento. Mão de vaca, não consegue dar nem tchau para as pessoas. Avarento. Amor desordenado, demoníaco, luciferiano. Um outro exemplo, comida. Consumo, comida. Comida é bom, gente? Quem gosta de comer aqui? Tem uma frase que deve ter nascido no inferno, não é possível. Diz assim: crente não bebe, não fuma, mas come, não é? É porque eles nunca pregaram sobre o pecado da gula, não é assim? A comida não é uma coisa boa, gente? Não é? E aqui a ideia da glutonaria não é só comer, é consumir. Consumir não é uma coisa boa, gente? É gostoso? Mulher que gosta. Ir no shopping não é legal? Hã? Aí você chega e. Poxa, aquela. Olha, essa sandália eu não conhecia, não, cara, essa dourada. Aí, aí você fala assim, puxa vida, isso, né? Não é bom comprar as coisas? Mas quando a gente ama desordenadamente, aquilo se torna um demônio. Se torna um pecado capital. Destruidor de almas. A gente só vale alguma coisa se a gente consumir. Autentica a nossa existência comprando. Compra o que não precisa. Compra, 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 consome, consome, consome. Corre, corre, corre atrás do vento. E aí, por que quer consumir mais? O que faz? Corre mais atrás do dinheiro. Corre atrás mais do dinheiro. Porque eu preciso daquele relógio, que aquele relógio o fulano de tal usa. E corre, corre, corre atrás do dinheiro. Porque eu preciso. Demônio. Luciferiano, do capeta, do inferno. Isso mata a nossa alma. Isso mata a alma das pessoas. São coisas boas, são criacionais, são dádivas de Deus, são alegrias de Deus. Mas quando são absolutizadas, quando são elevadas ao status de divindade, aquilo escraviza a nossa alma, gente. Aí o mesmo vale para o sexo. O sexo é uma coisa linda, bela. Foi Deus que criou, não existe nada de nojento, nada de vergonhoso no sexo, existe só coisas boas, é uma boa dádiva criacional de Deus. Deus criou o prazer. Tem um comediante americano chamado Chris Rock que diz assim,
que Deus está na minha mente, mas os demônios estão nas minhas calças. Ele fala isso, né? Como se o sexo fosse algo demoníaco, mas não é verdade. O sexo e o desejo sexual vêm de Deus, são santos, são belos, devem ser celebrados com alegria, mas quando eles se tornam deuses na nossa vida, eles nos escravizam. Eles nos matam, ele nos destrói, eles corrompem a beleza de Deus e da imago Dei em nós. O que é a pornografia, meus irmãos? Senão um culto a uma divindade demoníaca que exige sacrifício de vidas humanas. Eu vi uma estatística, e assim eu encerro, que a gente acha que a pornografia, nós falamos isso no retiro, que é um pecado privado e que não afeta ninguém, né? Assim, MTV, fogo de luxúria, com moderação, não faz mal a ninguém. Pelo contrário, faz nosso coração bater, né? Aí eu vi uma estatística dizendo que para cada clique que o homem ocidental dá num site pornográfico, uma mocinha morre lá no leste europeu. Vidas são sacrificadas no altar da luxúria. Por quê? Porque nós amamos incorretamente. Incorretamente. E esse estudo nosso dos pecados capitais, irmãos, assim eu encerro, eles vão trazer também os seus contrapontos. Nós vamos aprender com Jesus de Nazaré, isso é o lado positivo do nosso estudo, que para cada pecado capital que a gente estudar, existe um contraponto de uma virtude. Né? Nós vamos fazer um paralelo com o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, e à medida que a gente trabalhar os pecados capitais, a gente vai fazer o contraponto com as bem-aventuranças e nós vamos perceber que existe também uma forma linda da gente viver a nossa vida sem pecar. Às vezes a gente acha que é impossível viver sem pecado, né? A gente está tão acostumado com os pecados do nosso cotidiano que a gente acha que é difícil a gente viver sem pecar. Nós vamos receber um convite da parte de Deus para a gente abraçar as virtudes cristãs. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estudar os pecados capitais, a gente vai estudar também as virtudes cristãs. Então, vai ser um percurso muito gostoso. Eu espero que você tenha se sentido, no mínimo, desafiado a voltar domingo que vem, quando nós vamos estudar o primeiro pecado, que é o pecado do orgulho. Amém? Obrigado porque vocês não dormiram. Vocês não dormiram, vocês estão de parabéns, uma estrelinha na cadernetinha de todos. Feche os olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, mais uma noite de ensino. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos primeiro porque Tu és tão belo. Obrigado porque o Senhor nos chama a conhecermos a verdade, sermos libertos por essa verdade, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua revelação durante o estudo dessa série, Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, mas sobretudo, Deus, abra o nosso coração. Senhor, nós queremos amar corretamente. Nós queremos ter todos os nossos apetites, os nossos desejos reordenados pelo Seu amor. Faça isso, Senhor, para a Sua própria glória. Faça isso em nós. Cultive essa boa árvore no nosso coração. Ó Senhor, que a virtude do Senhor seja aquilo que nós amamos. Senhor,
ordena aquilo que nós devemos amar. Se nós precisamos amar, faz, Senhor. Se nós devemos ser puros, ajuda-nos a amar a pureza. Se o Senhor nos pede santidade, ajuda-nos a amar a santidade, Senhor. Se o Senhor nos pede um coração generoso, nos dê, Senhor, a capacidade de amar a generosidade. Ó Senhor, conduz o nosso coração para o centro do seu amor. Precisamos tanto, Senhor, dessa cura a partir do nosso interior. Faça isso para a sua própria glória, faça isso, Senhor. Esse é o nosso desejo, nós oramos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.